Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom tirar um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante. Vamos estudar hoje o capítulo 20 do livro do Apocalipse, que fala ali sobre a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Então o estudo que nós vamos fazer hoje é relacionado com o tema do milênio. O que vai ser esse período de 1000 anos? O que nós vamos fazer durante esse período? O que significa essa prisão de Satanás aqui por 1000 anos? Então tudo isso a gente vai estudar no vídeo de hoje e vamos tentar esclarecer esse assunto. Então, quando a gente vai ali para o capítulo 20 do livro do Apocalipse, no verso 1, e a gente vai ler esse capítulo todo e a gente vai tentar fazer uma análise aqui dele. O texto diz o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, até aqui, a gente leu o capítulo 20, dos versos 1 a 13, está falando então que um anjo desceu do céu com uma grande corrente e ele prendeu o inimigo durante esse período aí de 1000 anos. Quando a gente vai ali para o verso 7, está escrito o seguinte: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, para a gente poder entender isso daqui, como que Satanás vai ser preso, depois ele vai ser solto depois desse período de 1000 anos? A gente tem que entender como será a volta de Jesus. Então, quando Jesus voltar, nós vamos ter algumas classes de pessoas, certo? Então, quando Cristo voltar, você vai ter pessoas justas, aqueles que aceitaram a Jesus, estavam aguardando a sua volta, se prepararam para a sua volta, que estarão vivos. E você vai ter as pessoas justas, que morreram na fé de Cristo, que vão estar mortas. E você vai ter os ímpios, aqueles que não aceitaram a Jesus, vivos. E você vai ter os ímpios que não aceitaram a Jesus, que vão estar mortos. Então a Bíblia esclarece para a gente o que vai acontecer com todas essas pessoas. Os justos vivos, eles vão ser arrebatados. Os mortos vão ressuscitar e vão ser arrebatados juntos com os que já estiverem vivos. Então eles ressuscitarão. Os ímpios vivos, eles vão morrer quando Jesus voltar. E os ímpios mortos vão continuar mortos por mais 1000 anos. Eles só vão ressuscitar depois de 1000 anos. Tá? Isso está em consonância com o verso 5 de Apocalipse 20, que diz assim: olha, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então vamos ver duas ressurreições com um intervalo de 1000 anos. A primeira ressurreição é para aqueles que morreram crendo em Jesus, os justos. E a segunda ressurreição é para aqueles que estavam mortos, vão continuar mortos por ocasião da volta de Cristo e só vão ressuscitar depois de 1000 anos. Então vai ter esse intervalo ali. No verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante os 1000 anos. Então aqui esse texto já nos mostra com clareza que uma pessoa, quando morre, ela de fato morre, ela não vai para o céu e nem para o inferno, ela vai ficar morta lá aguardando a volta de Jesus. Ou ela vai ressuscitar na primeira ressurreição ou vai ressuscitar na segunda, a depender se ela morreu salva ou perdida. Então isso é muito claro aqui no texto. Então aqui a gente já consegue entender o que significa essa prisão de Satanás. Não que ele vai ser preso de forma literal, com correntes mesmo, mas é uma prisão circunstancial. É o que a gente chama de cadeia de circunstâncias. Porque vamos imaginar o seguinte: se todos os salvos eles vão estar no céu e as pessoas ímpias vão estar mortas, o inimigo não vai ter ninguém
para atormentar, ninguém para tentar, ninguém para seduzir, para enganar. Por isso, então, ele vai ficar preso. É uma cadeia de circunstâncias, né? Ele e os seus anjos maus, seu exército de anjos maus. Então eles ficarão presos aqui circunstancialmente, porque todas as pessoas do mundo inteiro, os ímpios, né, vão estar mortos e os justos vão estar no céu. Agora, o que nós faremos no céu? Durante esse período de 1000 anos, haverá ali algumas coisas que nós vamos fazer e que a Bíblia nos diz. Olha que interessante. No verso 4, Apocalipse 24, diz o seguinte: também vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles às quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E quando a gente vai ali para o verso 11 em diante, diz assim: vi também um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha que interessante. Então, no verso 4 está falando que foi dada a autoridade de julgar. E aqui no versos 11 e 12 está dizendo que foram abertos livros. Quando a gente vai para 1 Coríntios, no capítulo 6, e o verso 3, 1 Coríntios 6, verso 3, está escrito o seguinte: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, esses textos em paralelo, o que eles nos dizem? Que durante esse período de 1000 anos, nós participaremos de um processo de julgamento, nós participaremos de um juízo. Só que esse juízo não é um juízo para decidir se alguém vai ser condenado ou absolvido, porque isso já foi definido quando a pessoa estava em vida. A nossa sentença final vai depender de se nós aceitamos ou não a Jesus como Salvador. E as nossas obras também, né? Que vão certificar que de fato nós aceitamos a Cristo. Então, quando a gente morre, nós já morremos com a nossa sentença definida. Ou eu vou morrer salvo ou vou morrer perdido. Então, este juízo é o que nós chamamos de juízo de comprovação. Você sabe que o juízo na Bíblia ele tem 3 etapas. O juízo investigativo, que é o qual está em andamento nesse momento, né? É quando Cristo ele está no santuário celestial, intercedendo pelas pessoas, e aqueles que aceitaram a Jesus, então essas pessoas elas estão sendo julgadas no sentido de se a vida da pessoa realmente condiz com a profissão de fé que ela declarou. A minha vida, as minhas obras, o meu comportamento, se eu guardo os mandamentos de Deus ou não, isso não é para definir se eu vou ser salvo ou não, porque eu sou salvo única e exclusivamente pela graça de Jesus. Mas se eu digo que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho que viver em conformidade com a sua lei. Então esse é o juízo investigativo. O juízo de comprovação vai ocorrer durante esse período do milênio, dos 1000 anos. Porque veja que os mortos, os ímpios mortos e o próprio Satanás e os seus anjos, eles não receberam ainda a sua sentença. Ele vai ficar preso aqui em uma cadeia de circunstâncias, a terra vai ficar vazia, não vai ter ninguém para ele tentar, mas ele ainda não foi executado. Ele só vai ser executado depois do milênio. E para então Deus ele não deixar nenhuma dúvida a respeito do seu caráter, de que ele foi justo nesse processo de juízo, ele vai permitir então que nós acessemos os livros do céu, os livros de registro, e saber por que determinada pessoa se salvou e por que determinada pessoa se perdeu. E aí nós não teremos dúvida nenhuma quanto ao caráter de Deus. Depois do milênio, então, é que vai acontecer o que está dos versos 13 em diante. Diz o seguinte:
Apocalipse 20, verso 13. Deu ao mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então aqui, esse julgamento já ocorreu no milênio, que é um julgamento de comprovação. 1 Coríntios 6, verso 3, nós iremos julgar os próprios anjos, né? Verso 14, então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aí é o juízo de execução, que é a terceira e última etapa do juízo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui é a terceira etapa do juízo, o juízo de execução. Então o juízo investigativo está em andamento agora, o juízo de comprovação será durante o milênio, e o juízo de execução, que será então após o milênio. Só que antes de ter esse juízo de execução, algumas coisas vão acontecer. Lembra que eu falei que Satanás ele foi solto da prisão por um pouco de tempo, certo? Vamos ler agora os versos 7 até o verso 10. Apocalipse 20 diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. De que forma? Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E o 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, que serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então aqui ocorre a soltura de Satanás. Então, quando Jesus ele voltar do céu para a terra depois do milênio, né, porque a Bíblia diz que, quando você lê o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, você vai ver que a nova Jerusalém vai descer do céu, nela vai estar o trono de Deus e o próprio Senhor Jesus, e os salvos estarão na Nova Jerusalém. Então Jesus ele desce aqui para ele restaurar a terra e dar a sentença final e eliminar Satanás e seus anjos e as pessoas más, os ímpios. Então essas pessoas vão ter que ressuscitar para receber a sua sentença final, que é o juízo de execução. Quando essas pessoas ressuscitarem, Satanás, verso 9, né, sairá a seduzir as nações. Então ele vai dizer que foi ele que ressuscitou essas pessoas e que eles poderão ali se organizar, formar um exército para tentar tomar a Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Então eles vão se arregimentar, vai ser um grande exército ali. A Bíblia diz, né, no verso 8, ali no finalzinho, o número dessas é como a areia do mar, então vai ser muita gente. Muita gente. Nós temos ideia de quantas pessoas que será um grande exército. Só que vai acontecer que vai descer fogo do céu, né? Como diz no verso 9, desceu porém fogo do céu e os consumiu. E aí eles vão então deixar de existir. Vão ser eliminados, vão ser banidos da presença de Deus. Isso está em harmonia quando a gente vai para o livro de 2 Tessalonicenses. No capítulo 2, verso 8, diz assim: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então algumas pessoas dizem assim: mas existe um inferno de fogo eterno e as pessoas vão ficar queimando eternamente. Não, o que a Bíblia diz é destruição para essas pessoas. As pessoas sofrerão a segunda morte, que é a morte eterna. Então, quando diz aqui, né, que no verso 10, eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, isso daqui é uma força de expressão. O fogo ele vai durar enquanto tiver matéria para ser queimada. Então, a consequência dessa destruição será eterna, e não que a pessoa vai ficar queimando eternamente. O diabo vai ficar queimando eternamente sem nunca ser eliminado. Isso não existe. A Bíblia não apoia essa ideia. Então, meus amigos, é isso. Esse é o nosso estudo do Apocalipse 20. Espero que
tenha ajudado a esclarecer, a aumentar aí o seu conhecimento da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui do canal Cidadão Celestial, é que você possa crescer cada vez mais em conhecimento da palavra do Senhor. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.